Olá, meus esclarecidos e esclarecidas. Estou aqui no Ruduhu, estádio em Guingamp, onde o Brest recebeu o PSG. Estou aqui nas arquibancadas, não vou mentir para vocês porque eu estou aqui sentadinha, confortável, mas olha lá, o estádio por aqui. E gravar um videozinho para falar um pouquinho sobre essa vitória do PSG, 3-0, com um show de Dembélé, marcou 2 gols. E Vitinha marcou o primeiro de pênalti, um pênalti que realmente foi, mas eu queria falar um pouco do sentimento desse PSG. Eu, obviamente, assisti a partida atrás do gol e a gente acaba não vendo tanto as movimentações, e é um jogo um lugar onde a gente sente muito a partida, né? A gente fala isso muito aqui no trabalho de correspondente, fazendo esse trabalho nos jogos atrás do gol, em campo, né? A gente sente muito mais do que a gente consegue analisar. E eu queria falar sobre isso. Antes, obviamente, lembrando para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Batemos a meta de 40 mil inscritos, muito obrigada a todos. E agora vamos atrás dos 50k, não é mesmo? Então confere se você está inscrito no canal, se não, se inscreve, já deixa o like no vídeo. Vamos lá, falar um pouquinho desse sentimento do PSG, que parece ter nascido depois daquela virada contra o Manchester City, né? O PSG estava sofrendo a derrota por 2-0 e virou 4-2. É um PSG que já tentava executar, já tentava ser isso que ele está sendo agora. Então eu quero dizer que era uma equipe que já sabia o que queria fazer. Não era uma equipe que não tinha um norte em termos do que jogar, né? Do que fazer em campo. Mas era uma equipe que não conseguia executar o seu plano de jogo ainda, mas a gente via o que esse PSG queria fazer. Eu concordo muito com o Luiz Henrique nessa evolução, uma grande evolução nessa Liga dos Campeões, de que o PSG não fez somente partidas ruins nas primeiras 4 ou 5 ali da fase de grupos, né? Porque teve a vitória contra o Girona de 1-0, aí teve empate com o PSV, derrota para o Atlético de Madrid, derrota para o Arsenal, não sei se está na ordem, derrota para o Bayern de Munique. Então, são 5 partidas com uma vitória, né, apenas essa contra o Girona, que o PSG não teve apenas resultados ruins. É claro, a partida contra o Arsenal foi muito ruim, mas nos outros jogos o PSG apresentou o que ele queria fazer. O PSG teve mais posse de bola, o PSG dominou a partida, o PSG criou chances, mas não executou a finalização, né? Não matou o jogo quando podia, perdia muitos gols, mesmo que conseguisse finalizar. E óbvio que isso também é fruto, claro, da pontaria, digamos assim, para ser bem simples, dos atacantes ou dos jogadores, mas também é fruto de como essas chances são criadas, né? E a sensação que tudo melhorou. O PSG consegue executar o plano muito bem quando tem a posse de bola, consegue ter controle, vai ali criando oportunidades, mas se a gente for ver, por exemplo, os gols de hoje, ele tirando, acho que até o lance do pênalti eu não lembro agora, gente, mas, por exemplo, os gols do Dembélé, eles saíram em momentos em que o PSG estava sendo atacado, vivia um momento ali de vulnerabilidade, mas conseguia roubar a bola e sair com muita velocidade. É um PSG que pressiona muito para roubar essa bola. Então, consegue ter muitas vezes chances hoje mais bem executadas, porque o caminho como essa bola chega para ela ser finalizada é melhor executado também. Eu acho que o Luiz Henrique encontrou a forma desse PSG jogar. Eu me surpreendi, inclusive, com a escalação, porque achava que o Luiz Henrique iria com o Kvaratskhelia de titular na esquerda, Barcola na direita e o Dembélé fazendo esse papel de falso 9. Já falo sobre o Dembélé, mas ele não foi com o Kvaratskhelia titular. Ele colocou o Barcola na esquerda, o Dembélé ali de falso 9, e na direita ele foi com o Désiré Doué, que fez uma belíssima partida. Eu confesso que eu estava sentindo um pouco de, não é tristeza a palavra, mas assim, poxa, será? Com a saída do Barcola da ponta esquerda. Porque a reta final dele, especialmente depois do jogo contra o City também, que foi inclusive quando ele marcou o primeiro gol nessa Champions, e toda a confiança dessa equipe muda, com a chegada do Kvaratskhelia, o Luiz Henrique estava escalando o Kvaratskhelia na esquerda e jogando o Barcola para a direita. E durante o jogo eles alternavam.
mas eu achava que o PSG estava perdendo um pouco do Barcola na esquerda. Tanto é que eu acho que os gols que ele faz com o Kvaratskhelia em campo é justamente nesses momentos em que ele alternou. Então eu estava, assim, um pouquinho com o pé atrás dessa mudança de colocar o Barcola na direita. Mas aí o Luiz Henrique, para a partida de hoje, acho que ele sente mais segurança em colocar o time que já vinha muito bem, com o Désiré Doué pedindo muito passagem para ser titular. Então, com isso, ele vai com o Barcola na esquerda, Désiré Doué e Dembélé. Mas voltando ao que eu queria fechar esse vídeo, porque eu acho que é o principal, é esse sentimento de que depois da virada contra o City, a equipe ganhou uma confiança diferente que faz com que o plano seja melhor executado. O Dembélé, que antes errava assim, chutes, finalizações muito mais fáceis, agora acerta tudo. Então, é um jogador que não sabia finalizar? Claro que sabia, mas é um jogador que estava sem esse sentimento, que eu vou chamar aqui de confiança, com um misto de certeza de que esse PSG pode tudo, porque ainda que o City viva esse momento, ou naquela partida, enfim, ou nessa temporada, uma instabilidade muito grande, você vencer o City numa equipe como o PSG, que a sensação é que sempre tem que estar provando algo para as pessoas, é de que esse PSG pode tudo. Se esse PSG, e a sensação em campo, né, se nós podemos, os jogadores, virar um jogo contra o Manchester City de Guardiola, depois de estar perdendo em 2-0 e virar 4-2, a gente pode tudo. E esse sentimento, ele não é garantia de nada, ele não é garantia de que o PSG vai, contra o Brest vai passar, tá, gente? Mas que ele vai passar depois contra o Liverpool ou o Barcelona, porque o futebol é assim, ele não é garantia. Mas eu acho muito difícil uma equipe conseguir conquistar títulos sem ter esse sentimento. E eu acho que pela primeira vez eu vejo o PSG ter esse sentimento. Repito, não é garantia, mas é um PSG que vai dar muito trabalho para Liverpool ou para Barcelona, tá? É um PSG com essa pressão e essa roubada de bola chatíssima, e eles têm feito isso muito bem. O João Neves e o Vitinha, assim, eu não sou muito fã do Fabien Ruiz, vocês sabem disso, e eu não era tão fã do Vitinha assim, mas o Vitinho e o João Neves sim, mas o Vitinho e o João Neves fizeram partidas assim excepcionais, excepcionais, e estão subindo de prateleira. O João Neves eu já achava que era esse talento, mas que precisava apenas de experiência, de tempo de jogo. O Vitinha, eu achava que ele tinha qualidade, tecnicamente ele é muito bom, mas eu não sabia se ele podia mudar de patamar. E ele está fazendo isso. Então, repito, não é garantia de nada. Vai vir ou um Barcelona ou Liverpool pela frente, inclusive com o PSG decidindo, né, o jogo de volta é na casa ou do Liverpool ou do Barcelona. Então isso pode fazer diferença também. Mas, repito, tem um sentimento de que nasceu um time naquela virada contra o Manchester City. E aí, vocês concordam comigo? Deixa aqui nos comentários. Quinta-feira tem vídeo respondendo perguntas de vocês e com as manchetes, com os destaques da imprensa. Tá rolando o jogo aí enquanto eu estou gravando aqui, então vou correr para inclusive assistir o segundo tempo das partidas dessa terça-feira. Quarta-feira também assisto aos outros jogos. É isso, gente. Não sai do vídeo sem deixar o like e confere se está inscrito no canal. Tchau, tchau.